Olá, você que está nos assistindo nesse momento, é um momento importante. Hoje nós estamos aqui no Bate-Papo Show com o Dr. Paiva. É um programa que está indo ao ar por Diadema, né, no aberto, e o Brasil inteiro através dos canais de mídias sociais, que é o Facebook e Instagram. Hoje eu vou ter a honra de estar aqui com alunos do segundo médio A, segundo médio B e terceiro ano do ensino médio do Colégio Dom Bosco. Está uma galera aqui no auditório lotado. Pessoal, vamos falar aí. Bom dia aí, né? Bom dia! Legal. Estamos hoje aqui para debater um tema importante, que é o porquê estudar. Por que estudar? E esse tema é um tema complexo, mas eu trouxe aqui hoje para ser entrevistado o professor Elias. O professor Elias é um renomado, mestre pela Unicamp, já doutor, e é uma pessoa que eu conheço e eu seria suspeito de falar, mas a gente vai poder ouvir dele qual é a linha de raciocínio dele com relação ao porquê estudar, né? Por que a continuidade dos estudos? E isso prova, inclusive, o porquê. Então agora vamos apresentar o professor Elias. O professor Elias está aqui ao meu lado. Bom dia, tudo bem com o senhor? Professor, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Deve ser já a quinta ou sexta vez que eu estou no colégio, né, participando de alguma atividade. Já estive aqui em feiras de ciências, feiras de profissões. Eu participei de um podcast com os alunos. Sim. Sobre aquele incidente que ocorreu em Capitólio, né, quando houve o tombamento da rocha lá. Então, os meninos me convidaram aqui, os alunos, eu vim participar. Então, obrigado mais uma vez, viu, por essa oportunidade. Que legal. Professor, hoje nós começamos um tema importante que é por que estudar? E nós fizemos questão de, inclusive, no banner que nós mandamos, nós colocamos ali um erro da língua portuguesa. Um erro comum que qualquer pessoa comete. Mas é o princípio do fundamento onde nós buscamos aqui o entendimento que o estudar é importante para evitar esses tipos de gafes. Nós já colocamos propositalmente. Nós temos uma professora de português também que está aqui no nosso auditório, e aí nós colocamos ali, por quê? Junto, numa pergunta. Ali estaria o erro. Quando você pergunta, Separado. então nós colocamos o por que estudar. Se o porquê no final da frase, ele tem uma acento. Sim. Então, o que acontece? Quando nós colocamos essa proposital, por quê? Para você analisar que há necessidade de dar continuidade nos estudos, para você lembrar que essas são coisinhas básicas, mas que é importante. Professor, eu começo a fazer uma pergunta para o senhor, eu vou explicar para o senhor, que o senhor vai começando, eu vou fazendo algumas perguntas para o senhor e depois nós vamos entrar com as perguntas dos nossos alunos. Eu quero perguntar, o que significa estudar, professor? Logo a primeira pergunta, né? Bom, além de agradecer ao professor, ao doutor Paiva pelo convite, agradeço também aos presentes, né? Tanto os professores, a coordenadora, os alunos, tá bom? Os técnicos, né? Que estão nos ajudando e quem está nos assistindo também, agradeço. Bom, nós estamos no ambiente escolar, né? Então, possivelmente seja por que estudar dentro do ambiente escolar. A pergunta seria assim, o que significa, né, o estudar? Estudar é quando você, no ambiente escolar, vamos começar pelo ambiente escolar, é quando você não memoriza um tema, você não memoriza um assunto, você passa a conhecer de fato aquilo que você tem como obrigação dentro da escola, O estudar fora da escola é quando você começa a participar de questões na sociedade que é de interesse, que influencia a sua vida e você tem que conhecer aquilo. Você tem que conhecer aquilo que faz parte do seu cotidiano e que de alguma forma interfere na sua vida social, na sua vida financeira. Isso é o estudar para conhecer aquilo que vai influenciar na sua vida. Dentro do ambiente escolar, tira a memorização de lado e passa a entender o estudar como conhecer aquilo que você de fato necessita para o seu desempenho escolar. Eu vou até estender um pouco sobre isso, doutor. Olha só,
Eu tenho um irmão que também está aqui no colégio, o professor Eduardo, é o professor de geografia de vocês. E eu e o professor Eduardo, a gente comenta muito, debate muito sobre a questão de provas. Por que que a prova avalia conhecimento? Por que que a prova é um dos objetos de avaliar conhecimento, quando que, às vezes, o aluno, para se dedicar a uma prova, ele memoriza e não necessariamente conhece aquilo que ele deveria desenvolver na prova. Certo. A importância na vida de uma pessoa, para a educação na vida de uma pessoa. Qual a importância no pensamento do senhor? Olha, eu vou responder com 2 verbos, tá bom? Seria optar e opinar. Quando a gente conhece aquilo que está no nosso meio, no nosso cotidiano, seja distante, lá em Brasília, seja próximo, dentro do nosso ambiente de família, nós temos condições, quando você conhece, quando você estuda e conhece aquilo que faz parte da sua vida, você tem oportunidade para optar, quer dizer, escolher aquilo que é melhor para você, porque se você não tem conhecimento, a opção não fica para você, fica para os outros. Outras pessoas vão escolher para você. E também o opinar. Quando a gente tem a possibilidade de criticar ou fazer evoluir aquilo que está nos influenciando, é a gente poder opinar sem que outra pessoa faça opiniões no nosso lugar. Então, vou deixar em 2 verbos, tá bom? Optar e opinar. Ok. E deixa eu perguntar para o senhor. Estudar é algo que se deve limitar à infância, à juventude, ou é uma coisa que ao longo da vida tem que se continuar nos estudos? Ah, não cessa. Não cessa. Vou voltar de novo ao professor Eduardo. Nós trabalhamos com educação ambiental. E a educação ambiental, ela pode começar, inclusive, antes da educação escolar, do letramento. Vou dar um pequeno exemplo. Uma criança, quando ela começa a andar lá a partir do 1 ano e 3 meses, 1 ano e 1 mês, e ela tinha a possibilidade de, por exemplo, abrir um papel de bala e depositar aquele papel de bala num recipiente ali no lixo e não necessariamente descartar no chão da sua casa. Então, ali já começa o conhecimento, né? O conhecimento social, porque tem influência social. Então, não está no ambiente escolar, está também no nosso cotidiano. Existe essa necessidade de a gente estar sempre buscando conhecimento, buscando conhecer tudo que nos influencia. O senhor está falando sobre a questão de idade também? A questão de idade. A nossa pergunta, ela é no sentido assim, se devo estudar só até fazer o terceiro médio, até fazer o nível superior, ou isso aí eu devo dar continuidade para o resto da minha vida? E o senhor continua estudando? Continuo estudando. Então, olha só, esse ano eu completo 60 anos de idade. Nós estamos mais ou menos... Rapaz, eu descobri agora que eu estou mais velho que você, mas vamos lá. Não, tá. Bom, eu trabalhei com professor, vou chamar de professor, tá? Professor, já há muitos anos, tá? Que nós trabalhamos juntos, né? Então, nos conhecemos de longa data. Vamos lá. Eu comecei a conhecer, eu gosto muito de geologia, eu sou fascinado por geologia. Eu sou tão fascinado que desde criança que eu coleciono pedrinhas. Hoje não, hoje já é um pouco mais elaborada, né? Então desde criança eu pegava pedrinhas na rua. Eu morava na rua que não era asfaltada, então quando passava aquela máquina, chama patrola, né? Aquela máquina que volvia, né, a terra ali para poder... Então as pedras apareciam, então eu colecionava aquilo, desde criança. E no terceiro ano escolar, terceiro ano na época não é o terceiro ano de hoje, né? Hoje seria o 4º ano. O terceiro ano da nossa época era diferente. O terceiro era o terceiro ainda, mas ele tinha como terceiro, mas ele era... É que hoje começa aos 6 anos aos de idade. Aos 6 anos de idade, aos 7 Seríamos anos. hoje ao 4º ano, mas... Então, com 9 anos de idade, durante uma aula, eu lembro como se fosse hoje, a professora, ela estava de pé, do lado da mesa, de pé, e ela estava com um granito. Essa pedrinha é brita de construção. Ela estava com a brita de construção e começou a explicar, olha, aqui, isso aqui é um granito, ele é composto por mica, feldspato e quartzo. Isso aí entrou na minha cabeça assim de uma forma tão... Porque isso se chama aprendizagem significativa. A aprendizagem significativa é quando você tem um conhecimento prévio ou tem a necessidade de um conhecimento prévio
E você passa a evoluir esse conhecimento de forma científica. Quando ela falou uma coisa que para nós é tão simples, né, da nossa idade, mas quando eu tinha lá meus 9 anos de idade, olha, isso aqui é um granito, ele é composto de tal coisa. Com certeza ela pegou essa pedra na casa dela, numa obra, alguma coisa assim. Mas ali para mim, quando ela mostra a composição da pedra... Quando ela mostrou a composição, aquilo ali para mim parece que abriu o universo assim na minha frente, né? E até hoje eu ainda sou fascinado por geologia. O senhor falou que eu sou doutor, eu não sou doutor, tá? Eu não terminei o doutorado. Estou no meu terceiro doutorado. Mas tá terminando aí, terceiro doutorado aí. Estou no meu terceiro doutorado. Como eu gosto mais de estudar do que de me formar, então eu iniciei um doutorado na Unicamp, aí eu fiquei 5 anos, voltei para o doutorado lá, mais 4 anos de doutorado. Não quis me formar porque eu não quero me formar, eu quero estudar. Diferente de vocês. Vocês têm a obrigação de se formar no ensino médio e buscar depois um curso, que seja um curso técnico ou um curso superior, um tecnólogo, algo assim. E precisa se formar porque vocês ainda vão ingressar no mercado de trabalho. Eu não, já estou tranquilo, né? Já. Estou tranquilo. Então, eu estudo por prazer atualmente. E agora eu estou fazendo doutorado em sustentabilidade pela USP. Esse eu vou terminar. Esse você vai então, terminar. Então, não tem idade para estudar o estudo clássico, que é o estudo acadêmico, né? Como vocês estão atualmente no estudo acadêmico. Então, não tem limite. E agora, o conhecimento social, isso é indiscutível, né? Perfeito. Deixa eu perguntar, o que motivou pessoalmente você buscar os estudos? Puxa, desde criança que o meu pai estimulava a estudar. Eu lembro que a gente era criança e passava o coletor de lixo, que a gente chamava de lixeiro, né? Sim. Meu pai falava assim, se não estudar, vai trabalhar com eles, né? E eu era um pavor aquilo ali. Então, meu pai... se não estudar, você vai trabalhar com eles. Então, mas é claro, né? Uma profissão digna também, mas... É claro, profissão digna, mas para mim aquilo ali era um negócio assim, traumatizante, né? Como assim, eu vou trabalhar assim? Mas é claro, depois a gente vai percebendo que não é isso. Cada profissão tem o seu mérito, cada profissão tem o seu valor. Não significa que quem coleta o lixo é menos significante. Aliás, eu digo que eu costumo falar, professor, que é o seguinte, o coletor do lixo, ele devia ganhar mais do que quem produz o lixo, porque ele está pegando todo o excremento das casas, né, todos os restos das casas, ele está fazendo essa recolha desse material. Então, ele deveria ser mais, como é que eu falo, a remuneração deveria ser melhor. E, às vezes, acaba sendo uma das menores remunerações. Contando que também os maiores corredores, né, os maiores atletas que correm em Olimpíadas, eles são pessoas que correm atrás do caminhão. E eles têm um preparo físico violento, né? Porque eles correm atrás do caminhão, durante o percurso que eles estão exercitando. E eles acabam indo participar das Olimpíadas aí. Nós tivemos um caso aí de um campeão brasileiro aí que trabalhava com coletor de lixo. E os outros trabalham no correio, que entregava a carta longe. Então eles acabam fazendo uma caminhada longa, correndo bastante. Deixa eu só complementar uma coisa, bem breve também. Na trajetória da vida, a gente percebe que nós temos muitas dificuldades. E o estudo é aquilo que nos leva ao sucesso, vamos falar assim. Então, eu comecei a perceber que, de fato, se eu não tivesse conhecimento, não estudasse, antigamente, lá nos anos 70, que é o meu caso, nos anos 80, eu podia entrar na escola atrasado, não tinha como entrar na segunda aula. E também as empresas, a legislação mudou bastante. Então, teve um período da minha vida que eu não conseguia estudar, porque eu tinha que trabalhar, e eu era distante, então eu não conseguia chegar na escola. E eu perdi anos de estudos. E aí eu tive que recuperar. E eu recuperei fazendo um supletivo. Eu fiz supletivo no 7º e 8º ano, que hoje é o nono... o 8º e 9º ano. 8º e 9º ano. E aí depois... Trabalhando 5 anos na mesma empresa, eu tive a oportunidade de fazer Senai, porque eu percebi que era importante eu ter mais um curso técnico, né, mais um curso além no antigo colégio, né, que hoje Hoje o ensino médio, mas antigamente não vou falar antigamente na nossa época, porque nós estamos nessa época atual, né? Nós estamos na época atual. Nós devemos nos promover sempre à época atual.
Mas hoje vocês estão como plateia e vocês também que estão assistindo vão lembrar, alguns que estão assistindo vão lembrar da ocasião. Mas antigamente tinha admissão ao ginásio, que era o 5º ano. Hoje seria uma admissão para você fazer o 6º, 7º e 8º ano. E quando chegava no 8º ano, você tinha que fazer um vestibulinho para fazer o ensino médio. Se não passasse, não passou no vestibulinho, não ia fazer, não ia estudar. Não arrumava vaga, você não arrumava vaga. Aí só tinha vaga quem tinha mais, quem é considerados os beneficiários, aqueles alunos que não passavam no vestibulinho ia para a escola particular. É diferente de hoje. Quem pode, vai para a escola particular. Quem não pode, vai para o Estado. Antigamente era diferente, o Estado era concorrido. E a particular era para aqueles que não passavam no vestibulinho. Então era diferente, porque o pai ia ter que pagar a escola. Antigamente a gente passava no vestibulinho para conseguir a vaga no Estado. E não tinha na exigência igual tem hoje, que os alunos são obrigados a estudar, né? Em meados dos anos 80, eu fiquei desempregado. Era um horror aquela época, tinha muito desemprego. E aí eu tive a oportunidade de ingressar no serviço público. Aí ingressei na Polícia Militar como soldado. Percebi que se eu fosse promovido a cabo, eu teria melhores oportunidades de trabalho dentro da corporação. Logo em seguida já fiz a escola de cabo, passei no concurso, fiz a escola de cabo. E depois percebi que ser oficial era melhor ainda do que ser cabo, né? Então fui para a escola de sargento e depois fui para a academia do Barro Branco. Quer dizer, passou estudando dentro da polícia também, né? Porque... E fazendo universidade, porque eu fazia biologia na época, né? Chamava Ciências Físicas e Biológicas. Então, além de cursar biologia, ainda estava na Polícia Militar. Eu sempre busquei ter uma outra opção profissional. Então, eletricista, como eu era policial militar, eu sou policial militar, mas estava na ativa, se eu precisasse de uma renda, de uma outra renda, eu não iria optar por segurança privada. Eu optava por trabalhos dentro do campo da eletricidade, né? Então fazia a parte elétrica. Então fazia... Era o meu bico, vamos chamar assim, bico. Né? Eu sou eletricista ainda. E depois, quando eu me formei no Barro Branco, eu comecei a perceber que existiam outras possibilidades de ajustar a minha vida melhor, né? Então, fui fazendo curso dentro da Polícia Militar para poder trabalhar com logística, trabalhar com finanças. E faltava pouco tempo para eu me aposentar na Polícia Militar, eu comecei a fazer uma previsão que eu deveria continuar como professor. Aí eu planejei a minha vida, estava anotado na minha agenda lá, quando eu ia aposentar. Eu já sabia, 8, 9 anos antes da minha aposentadoria na PM, eu já sabia o dia que seria. Porque era fácil fazer as contas. Sim, fazer as contas, né? E aí foi aí que eu não abandonei a universidade, mas aí fui fazer algo mais relacionado com a geologia e com a educação ambiental. Então, Universidade de São Paulo, fui para a USP fazer outra graduação, depois fui para a Unicamp e assim. Então, eu sempre procuro aquilo que é melhor. E para eu alcançar aquilo que é melhor, inclusive eu dei aula na Universidade de São Paulo durante 5 anos contratado. Eu não posso ser efetivo na USP porque eu já sou servidor público militar, então não posso assumir cargo efetivo. Me contrataram 5 anos remunerado e depois mais 3 anos como voluntário. Por quê? Eu falei, não, eu preciso buscar o melhor. E se eu não tiver conhecimento, e se as pessoas não perceberem que eu me dedico, não tem como eu conseguir melhores oportunidades na vida. Então o senhor acredita que o estudo transforma vidas? Sim. Transforma. Cita um exemplo, por exemplo. De pessoa? Um exemplo. Como que pode transformar a vida? Posso usar o Eduardo como exemplo? Ou você. O professor Eduardo não está presente na plateia, espero que ele depois possa assistir, né, e fazer as críticas. O professor Eduardo, ele até tinha vontade de fazer um curso superior, mas a dinâmica da vida dele impossibilitava. E aí, em determinada fase, ele resolveu fazer biologia, cursar biologia. Quando ele estava encerrando o 2º ano de biologia, ele perguntou para mim sobre a questão de como que é a Universidade de São Paulo, de fato, porque ele estava numa universidade particular. Não tem problema nenhum, tá? Universidades particulares são ótimas, não é contra. É que ele queria ingressar na USP porque o curso que estava lá, um dos cursos era de interesse dele, que era justamente a Geociências e Educação Ambiental. E aí, de repente, o Eduardo passou no vestibular da USP. Eu fiquei surpreso porque a dedicação dele eu não conhecia como era.
Depois ele foi fazer o mestrado, também na mesma área que eu. E hoje o professor Eduardo, por acaso hoje ele mandou para mim o documento o texto da tese dele, que ele defende a tese ainda esse ano, mandou o texto para que fizesse uma leitura. Eu considero o Eduardo um dos exemplos que eu tenho de transformação, porque quando ele buscou estudar de fato, obter conhecimento e ele alterou muito a vida dele. Mas, assim, o Eduardo, a gente fala em 180 graus, né? Não sei se foi 180 graus, porque é para cá, né? O Eduardo, ele decolou, de fato. Então, eu acho que o meu irmão Eduardo, acho que talvez a plateia conheça o professor Sim, Eduardo, conheço. alguns conhecem. É, Então, e além de ser um exemplo de ter evoluído na vida, ele é um exemplo de irmão para mim. ok. O exemplo, nós citamos, cito sempre assim, as pessoas às vezes nascem num berço pobre e chegam ao nobre, porque estudou. Aí você analisa a diferença entre ter conhecimento. Estudar é agregar conhecimento. E nós devemos saber filtrar o que é bom, o que é ruim, fazer uma escolha ideal. Hoje a escolha ideal, por exemplo, para os alunos do terceiro ano médio, o que seria hoje escolher um curso ideal para a sua vida? Às vezes eu comento com jovens que o primeiro curso é aquele que vai dar renda para ele. Porque nós precisamos de renda, nós precisamos desvincular dos nossos pais. Né? Nós precisamos ter um pouco de liberdade na vida. Financeira. Liberdade financeira. E eu acredito que o primeiro curso é aquele curso que vislumbra uma boa renda. O segundo curso, o terceiro, aí já é por prazer. Por prazer. É claro que dá para fazer, é possível fazer um curso superior que te dê prazer e depois te dê renda. Isso é óbvio, né? Mas o curso superior, ele passa tão rápido, mas tão rápido. Depois a gente sente saudade de estar dentro do ambiente escolar do primeiro curso superior, né? Porque a pós-graduação é muito chata. Ela é muito chata a pós-graduação. E a graduação não, é uma coisa tão boa. A gente convive no mesmo ambiente que convive hoje no ensino médio que vocês estão cursando. Então, eu aconselharia buscar uma profissão que possibilite renda para ter a liberdade financeira e desvincular um pouco daqueles que nos sustentam. E é claro, procure um curso. Eu acho que isso. Eu acho que assim, ó, cada um de nós, seres humanos, eu acho que nós nascemos com a vocação. E por isso que eu não desmereço nenhuma profissão. Cada um de nós temos uma vocação. Então tem aquele que opta por estudar, tem aquele que opta por estudar por prazer. Seria aquele curso que você contraria a lei do papai e mamãe. Por quê? Porque nem todo curso que eu quero fazer, numa primeira graduação principalmente, é aquele curso que meu pai e minha mãe almejou para mim. Você vai conversar com qualquer pai que tem um filho hoje na escola particular, que está pleiteando, que vocês passem no Enem, que as crianças passem para tirar uma nota excelente no Enem, porque hoje a nota do Enem te leva para a faculdade. Estourou no Enem, opa! Estourou no Enem, você consegue chegar lá no curso que você escolher, até medicina você vai fazer. Então, o que acontece? O pai está almejando que o filho faça, que você queria que o filho, não, queria que meu filho fosse, primeira que vem na boca do pai é médico. Primeira coisa que vem na boca do pai é o médico. Depois vem aí ele fazer direito, depois vem a engenharia, e depois vem, só olha em cima, ele só pega aqui em cima. E eu pergunto hoje para a plateia, por exemplo, eu pergunto, quem de vocês quer ser professor? Aí você acha quase ninguém vai falar, eu vou ser professor. Embora, se você cursa o direito, você pode lecionar posteriormente. Se você cursa engenharia, você vai poder lecionar. Se você cursa medicina, você vai poder lecionar. Se cursa enfermagem, você vai poder lecionar. Então, todos os lugares você vai ser um professor. E o que é o bom do professor? Que cada vez que você ensina, você aprende mais. Porque você tem que buscar conhecimento para você transmitir. Doutor, é impossível, numa sala de aula, agora aqui no colégio, é impossível os alunos estarem na sala de aula, o professor ingressa na sala, que é assim, né? O professor que troca a sala. Sim. Então, é impossível entrar a mesma pessoa, entrar o professor
com aquilo que ele é e sair da mesma forma. Não sai. O professor aprende tanto quanto os alunos. O professor se transforma a cada aula e os alunos, o professor busca também que os alunos se transformem a cada aula. Então é impossível ingressar dentro da sala de aula, um professor passar pela porta e sair igual ele entrou. Ele aprende, o professor aprende muito. O professor aprende muito porque ele está concentrado em aprender. Que legal. E ele busca que os alunos também estejam concentrados em aprender. Então, eu falo sobre renda, né? Não é questão de... Não é ser médico para... Não. Um administrador de empresa, ele é bem sucedido. E ele tem prazer no que ele faz. As pessoas às vezes falam assim, tá aqui, pai, tá aqui, mãe, o diploma pode colocar na sua parede, agora eu vou viver minha vida, né? Isso aí vivia-se muito nos anos 70, né? Naquela ocasião que havia insistência, houve a revolução dos alunos, das faculdades, das grandes faculdades, mas muitos deles tinham um ideal. Então eles não queriam, eles não se preocupavam, na verdade, com o estudo, eles se preocupavam com o ideal que eles tinham. Isso aí deu muito problema na ocasião, lá atrás, né? Por quê? Porque o aluno, na época, ele não tinha projeto do que ele ia fazer depois de formar na graduação. Então, existe um projeto. Você tem que ter um projeto de vida após a sua formatura. Após se formar naquela profissão que você optou, dentro do curso superior, tem que ter um projeto. Se eu vou fazer administração, eu tenho que saber que eu vou trabalhar, que eu vou prestar um concurso, que eu vou montar uma empresa, que eu vou ser microempreendedor ou empreendedor. Tem que ter projeto depois da graduação. É isso aí. Temos uma pausa com relação ao nosso bate-papo com o professor Elias, que irá retornar, mas nós estamos aqui apresentando hoje aqui a Evelyn. A Evelyn é uma psicanalista, vai estudando a mente, né, das pessoas e, óbvio, dentro da mente estudando também as ações e estará conosco aqui, né? Bom dia, tudo bem? Bom dia, doutor, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Sim. Aqui. Eu me chamo Evelyn, sou psicanalista e trabalho com vocês o que vai além do sentimento de vocês, o porquê vocês sentem vários tipos de emoções, tudo ao mesmo tempo, sem explicações. Né? Eu tenho explicação para vocês, tenho ferramenta onde vocês vão conhecer o sentimento de vocês, vão auto se conhecer. É isso aí. E o programa da Evelyn, ela vai fazer o programa também aqui na Rádio TVDD e o programa dela irá ao ar às terças-feiras, né? Às terças-feiras irá um programa dela ao ar, onde você está, o programa, qual é o nome? Além do Divã. Além do Divã. Então ela estará conosco aqui na Rádio TVDD, que aqui nós vamos transmitindo pela rádio também. A transmissão é feita pelo canal aberto e também através das redes do YouTube, Instagram, enfim. E aí eu gostaria que vocês assistissem, né? Mesmo que depois do horário, que às vezes a gravação acontece durante o período que o pessoal pode estar aí ocupado, mas posteriormente acessasse lá o canal do YouTube, vai ficar disponível. Então vai ter um programinha de 1 horinha todas as terças-feiras. Exato, doutor. E se eles precisarem... Você vai trazer as entrevistas que você vai fazer entrevista com médicos, neurologistas... psiquiatras, psicopedagogos, dermatologista, porque muitas vezes o emocional traz manchas na pele, né? E aí eles não conseguem lidar com essas manchas também. Então, a gente precisa de um acompanhamento médico também com dermatologista. Que legal. Então, estamos aí. A Evelyn estará na próxima programação, às terças-feiras, e vocês não podem perder, vocês aí que estão nos assistindo neste momento, vocês não podem perder o programa que além do Divã, aqui no nosso canal. Retornando aqui com o professor Elias, vamos dar continuidade na nossa entrevista. Nós fizemos um pequeno break para tomar uma água, enfim, para respirar, mas também para apresentar a Evelyn, né, que estará com o programa aqui no nosso canal. E vocês que estão nos assistindo, não percam. Diariamente, nós teremos uma programação. E com relação à educação, às quintas-feiras, às 11h30, vai ao ar ao vivo. Posteriormente, isso aí fica no YouTube, mas esse horário é ao vivo a programação. Professor Elias, vou dar continuidade aqui com o senhor. Vou fazer uma pergunta para que o senhor faça uma explanação sobre.
Como o estudo pode contribuir para a formação dos cidadãos mais conscientes e participativos? O conhecimento nos dá oportunidade para crítica, né? Para ser uma pessoa crítica. Isso o próprio Paulo Freire já nos ensinou isso daí, né? E dentro dessa questão de ser um indivíduo crítico, eu posso colocar dois conceitos, fica um pouco longo para explicar sobre eles, mas é a questão da identidade e pertencimento. Identidade e pertencimento. O que seria identidade? É você se transformar num indivíduo. Quer dizer, você tem uma identidade própria, você ser um indivíduo. E a educação te leva a isso, o conhecimento te leva a você ter a sua identidade. E outra é o pertencimento. Sem o pertencimento, sem a noção de pertencimento, o sentimento de pertencimento, é impossível viver no mundo social. Nós, seres humanos, somos, de natureza, grupo. E o pertencimento faz com que você se sinta dentro daquele grupo social. Então, identidade, que é você ser um indivíduo próprio, com as suas próprias características, é o conhecimento que te leva a isso, é os estudos. E também a questão do pertencimento. Você está inserido no seu ambiente social. Seja família, seja escola, aqueles que participam de alguma religião, o seu clube, o seu convívio com os colegas, com os amigos. Então, identidade e pertencimento acho que seria definiria. Outra pergunta que eu quero fazer para o senhor. O que o senhor acha que o avanço da tecnologia, como que o senhor vê esse avanço da tecnologia na aprendizagem digital hoje em dia? Vou voltar de novo a citar o Eduardo. Nós trabalhamos com jogos de tabuleiro. Nós trabalhamos com jogos de tabuleiro porque nós sabemos que os TICs, né, são as tecnologias de informação e comunicação, não estão ao alcance de todos. Então, o celular, esses apetrechos aqui, né, que nós estamos utilizando na TV, e às vezes as escolas não possuem equipamentos, a criança ela é no ambiente que às vezes não tem energia elétrica, e isso dificulta muito o acesso ao conhecimento, ou melhor, acesso à tecnologia. E hoje nós somos muito bem relacionados e muito dependentes das tecnologias de informação e comunicação. Eu e o Eduardo trabalhamos com jogos de tabuleiro físicos, justamente para evitar essa exclusão digital. Porque a exclusão digital existe, nós sabemos que. Agora, por exemplo, inclusão, no ambiente... Né? A inclusão digital, desculpa, né? Eu falo disso... Você fala para excluir... Eu falo que existe a inclusão digital é necessária, mas o que nós ainda temos é a exclusão digital. Talvez eu não tenha me expressado direito. Onde que está a exclusão digital? Hoje, muitos cursos, né, ou disciplinas, elas estão muito dependentes da tecnologia. E, às vezes, num ambiente escolar muito remoto, nos rincões aí do nosso Brasil, que a criança, às vezes, tem que andar 6, 10 quilômetros a pé para chegar no caminho, para chegar na estrada e pegar um ônibus, né? Um ônibus que a prefeitura cede. Então, essas crianças, às vezes, não têm acesso. Isso é exclusão digital. Porque é impossível que ele tenha acesso a alguns conhecimentos, como nós temos aqui na cidade de São Paulo. Importantíssima a inclusão digital, importantíssimo que todos conheçam bem os seus instrumentos de utilização. Inclusive, eu não sei se aqui no colégio alguns professores adotam ou não, eu não sei como que os alunos lidam com um aparelho digital, com um celular dentro da sala de aula. Não pode, é proibido por lei. Proibido, então. Mas eu sei que é disponibilizada aulas de forma digital para que ele complemente seus estudos em casa. Sim, porque a tendência da legislação foi tirar um pouco, com a tecnologia, com a nova legislação, da proibição de uso de celular nas escolas, fez com que a criança tirasse um pouco o foco nas telas, por questão de saúde pública. Tá? Porque desvia a atenção também, né? Não só desvia a atenção, mas teremos um problema de saúde pública muito rápido
é quando a pessoa foca demais na tela. Então, você fica 2 horas na tela, você está prejudicando a sua visão. Então, é uma das razões pela qual a lei é por questão de saúde pública, tem a lei. E, óbvio, o contato também, né? O contato ficou mais o livro, mais a apostila, mais o caderno, mais o professor, porque é aquele momento que o aluno está... Óbvio, de imediato nós assustamos com a legislação. Opa, peraí, você vai parar com a tecnologia no momento que os alunos estão se descobrindo? Não, eles já sabem mais, sabem muito. Não foi, alguns pensavam que eles estão, porque está surgindo GPT, está surgindo uma série de coisas que... Não, isso aí vem para agregar conhecimento aos alunos. Então, essa tecnologia eles usam em casa. Na escola é ideal que eles aprendam primeiro, né? Discutam o tema, que leve ao conhecimento do professor, busquem em casa as investigações e aqui vem as perguntas. Aproveitando esse gancho, que essas perguntas, né, que eles fazem, que eles se preparam para perguntar para o professor, nós temos aqui 3 alunos. Um aluno ou aluna, eu não sei, que é do segundo ano médio A, aluno do segundo médio B, e nós temos também um aluno do 3º ano médio. E aí também vai uma pergunta, posteriormente eu vou fazer uma pergunta aí que não vai querer, que eu vou ter que fazer uma pergunta também, que eu vou fazer a última pergunta, mas eu vou te preparar o seu espírito, que é a motivação, né? A motivação para os alunos que terminam o ensino médio, tem muitos alunos que falam assim, eu vou estudar para quê? E aí? Então, buscar fazer testes vocacionais e essas coisas. Mas a gente vai falar sobre isso após as perguntas dos alunos. Quem que é o primeiro aluno que vai fazer a pergunta? Vamos lá. Professor, o senhor acompanha aí ou o senhor quer que... Pois não, pode fazer a pergunta. Pode vir aqui ao meu lado aqui, para fazer a pergunta para o professor. Pode sim, pode fazer a pergunta daí, isso aqui, pode ficar aqui ao meu lado, isso, vamos lá. Eu chegaria você um pouquinho para cá para aparecer nas câmeras aqui, ó. Vamos fazer, fica aqui no meio, faz a pergunta. Ele é grandão. Ele vai... Sim, é claro. Vamos lá Eu fazer. gostaria de saber como a educação pode contribuir com a igualdade social. Puxa vida, hein? Sim, ela contribui com... Como que ela pode? Como que Quer ela saber pode? como? que ela pode? Puxa vida, hein? Agregando... Olha, nós comentamos aqui, eu comentei sobre identidade e pertencimento. Então, quando você, você está falando do conhecimento escolar ou você está falando do conhecimento amplo? Do conhecimento amplo. Amplo. Então, foi o que eu comentei sobre identidade e pertencimento. Se você não tem identidade como indivíduo, como ser, de fato, e se você não consegue abstrair sobre pertencer àquela sociedade, você está excluído da sociedade, você está excluído de tudo que é possível na sua vida, do seu emprego, da sua vida dentro do ambiente social qualquer. Então, eu continuo ainda sobre a questão de transformar-se em sua identidade, quer dizer, você ter um reconhecimento do que você é e aquilo que você é dentro de um grupo. Sim. Talvez seja isso que... Óbvio, a pergunta foi direcionada ao senhor, eu não poderia responder, mas eu acho que faz parte totalmente, o estudo faz parte totalmente da sociedade. Quer qualquer profissão, a sociedade nos cobra um posicionamento e um conhecimento. E quando te cobra o conhecimento, você é obrigado a estar apto para aquilo. Então eu falo que hoje o professor escreve assim no Conselho Federal de Educadores, outros advogados na OAB, outros no Conselho Engenharia, Arquitetura, e aí vai. E aí o que acontece? Isso aí é para quê? É para justamente o engajamento, para identificar. É um funil. É um funil para identificação quem é quem. E isso aí interfere na sociedade futura. Quantos que estão no ensino médio? Não são todos que saíram do ensino fundamental foram para o ensino médio. Não são todos que vão do ensino médio para o ensino superior. Depois do ensino superior tem concurso público, que também é um funil. E isso aí, se você não se preparar para isso, você se prepara desde a primeira infância. Antes mesmo do ambiente escolar, você tem que estar preparado. Nós temos concursos. Isso aí causa impacto na sociedade, isso aí. Nós temos concursos, temos vestibular, tem entrevista. Às vezes você vai... Por exemplo, existe possibilidade de você simplesmente prestar um concurso e ingressar. Mas se você vai para
Isso dentro do serviço público. Basta, às vezes, um concurso. Às vezes não tem entrevista. Na iniciativa privada, não. Além de você ter Uma formação, você tem que ter conhecimento, porque aquele que vai te entrevistar... Ele tem conhecimento. E ele está muito tranquilo para te entrevistar, né? Sim, porque quem está precisando é quem está sendo entrevistado, E se né? você não conseguir demonstrar que você está preparado a partir da educação que você recebeu no ambiente escolar ou no ambiente social, você pode fracassar. Tá respondido? Muito obrigado. Vamos à segunda pergunta. Você é do? Eu sou do segundo ano A. Segundo ano médio A, ok. Ele fala o nome, né, doutor? Vamos à segunda pergunta do aluno. Por favor, fica aqui na mesma posição. Isso. Tudo bem com você? Qual que é o seu nome? Eu sou Gabriel Magalhães. Sou do segundo ano B. Segundo ano B. Vamos lá, a pergunta que você quer fazer representando a sua turma. O microfone. Pronto. Antes de realizar a pergunta, gostaria de cumprimentar o senhor. Tudo bem? Tudo bem. Gostaria de saber, assim, eu como estudante, né, todos nós passamos tanto tempo aqui estudando, e uma das coisas que a gente mais tem dúvida é entender qual o propósito da gente estar aqui. Se a gente está estudando para ser formado um funcionário excepcional, se a gente está aqui estudando para se tornar um cidadão consciente, entende? Boa pergunta. Parabéns. É. Parabéns. É a pergunta ideal essa daí, né? Eu vou voltar ao Paulo Freire, tá? Necessariamente, eu gosto muito do Paulo Freire. Eu não gosto, às vezes, dos operadores do Paulo Freire, mas do Paulo Freire eu gosto. Ele fala que a educação é transformadora. É transformadora. Você está estudando aqui hoje no ensino médio, não é necessariamente para você prestar um concurso, para você... vamos pensar assim. É para que você tenha conhecimento amplo. Porque tudo que nos rege na vida, tudo que nos rege, tem que ter conhecimento. Nós estamos aqui no auditório, aí eu vejo aqui a gente chama de caixa de ovo, né? Por que caixa de ovo? Por que tem isso aqui? Então você tem que saber que isso aqui é para não dar eco, para a gente poder conversar. Por que tem essa iluminação? Então, tudo tem que ser questionável. E se você não for um questionador das coisas, você não vai construir seu conhecimento. E a escola, ela é o caminho que te leva ao sucesso. Claro que você pode ter sucesso sem estudar, mas vai ser muito... Talvez jogando aí numa Mega Sena, alguma coisa assim, né? Mas a escola te prepara, sim, para a vida social. O sucesso da sua vida, meu ponto de vista, é o sucesso para a sua vida, é o estudo. E você está na escola atualmente para adquirir conhecimento, discernimento, tá certo? E se estruturar. A escola é uma estrutura para o seu conhecimento, para que você seja alguém lá na frente. Você pode falar, eu não vou ser um engenheiro, às vezes você é um empresário, às vezes eu tenho uma banca em tal lugar, você vai atender pessoas. E você tem que saber que cada produto que você vai vender, porque a vida nossa é uma venda, a gente vende tudo hoje. Hoje é a venda, você já levanta vendendo. Como assim? Você já levanta comprando, porque quando você toma café da manhã, alguém te vendeu o café ali. Ali você teve que comprar o pão. E aí você já começa com... A nossa vida já é uma venda, porque da fralda que você usa, que seu pai vai buscar na farmácia, tudo inclui a venda. Então, para você ser um bom vendedor na sua vida, você tem que ter o conhecimento e o aprendizado. Então, hoje na escola, o que nós fazemos? Nós preparamos vocês, jovens, é uma preparação. A escola hoje prepara o aluno para o conhecimento futuro. Preparação, é estruturação. Prepara para os desafios da vida. É isso aí. Tá bom, muito obrigado, A parabéns vida é cheia pela de pergunta. desafios, viu? Tá bom? E Espero ter atendido a sua... Sim, sim. Tá bom, Consegui muito responder. obrigado, muito obrigado. A vida é cheia de desafios. Se o aluno não só pra aprender a superar esses desafios dentro da sala de aula, Nós ele pode estamos, sofrer. nós estamos perto de encerrar o horário aqui, mas nós vamos à última pergunta do último aluno. Quem que é o último aluno aí? Vamos responder mais uma. Boa tarde. Pois não, você é o seu nome, por favor. Eu sou o Guilherme Freumann, do terceiro ano do ensino médio. Parabéns.
A minha pergunta é: quais os requisitos que a escola precisa ter para se adaptar às demandas do século XXI, dos que estão por vir? Com avanço tecnológico, avanço de conhecimento, descobertas novas, desmentir conhecimentos antigos e essas coisas. A escola, vou falar o professor, tá? Não necessariamente a escola. O professor, vou agora utilizar Rubem Alves, né? O professor, ele tem que ser um professor de curiosidade, como dizia o Rubem Alves. Ele tem que fazer com que o aluno sinta interesse em aprender. E aí você falou de tecnologias, né? O ambiente escolar ainda é aquele necessário. Não tem, é claro que você pode aprender na sua casa, autodidata, né? Existe essa possibilidade. Mas só que a escola, ela tem organização, ela tem currículo, ela sabe como é que está o mercado lá fora, a escola sabe. E a escola, quando te prepara, você fala assim, pô, mas por que eu estou aprendendo o teorema de Pitágoras? Onde que eu vou usar isso daí? Eu quero estudar jornalismo, eu quero estudar história, eu quero me formar, não quero me formar como engenheiro, mas o teorema de Pitágoras dele é fundamental para você atravessar uma rua. O impacto social que ele pergunta, professor, argumentando com o senhor, o impacto social que ele pergunta, a diferença que tem hoje nós no século XXI, por exemplo, com a mudança total entre o século XX e o século XXI, houve uma mudança de informação, inclusive, até desmentindo algumas teses que eram antigas para o conhecimento atual da tecnologia. Então, o senhor acha que houve um impacto? Eu houve um impacto gradual? Houve esse impacto. E temos que tomar cuidado com esse impacto. Ele é excelente quando ele é bem utilizado. Toda tecnologia da informação bem utilizada é excelente. Acontece o seguinte, quando, por exemplo, o aluno tem que desenvolver uma atividade na sua casa e ele procura lá na inteligência artificial e traz um texto enorme para o professor ler, ora, tem, sei lá, 15 alunos, 20 alunos em sala de aula, e o professor vai ter que ler 20 textos, vai ter que ler 20 textos produzidos por inteligência artificial, o professor pira. Então, eu acredito que a inteligência, hoje as tecnologias são excelentes, ela sim é transformadora, auxilia sim, a escola é o caminho para colocar o aluno, inserir o aluno dentro das tecnologias. Muito obrigado, espero ter atendido a vocês. Pessoal, nós vamos encerrando aqui, mas ficou aí a pergunta, por que estudar, né? Então, por que estudar? Eu acho que eu já respondi também aqui, juntamente com o professor Elias, a razão de estudar. Estudar é uma continuidade, sempre dá continuidade porque sempre agregar conhecimento. E o futuro da nossa nação vem através dos estudos. E vocês que estão na nossa plateia hoje, é o futuro da educação, é o futuro da nação. E nós contamos com vocês. Muito obrigado quem assistiu, muito obrigado. Continue, curta aí o nosso canal, curta aí, dá uma curtidinha. Muito obrigado.